O trabalho que vamos apresentar se intitula O Coferbol e a Equidade entre os Gêneros na Escola e faz parte da pesquisa de mestrado de Juan Leal Garcia, que é orientado por mim, Denise Sepúlveda, no Programa de Pós-Graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que fica localizada no Estado do Rio de Janeiro, no município de São Gonçalo, no programa, na Faculdade de Formação de Professores de São Gonçalo. O Coferbol e a Equidade entre os Gêneros na Escola. Meu nome é Juan Leal Garcia, eu sou professor de Educação Física da Rede Pública de Macaé, trabalho no Colégio Municipal do Sana, região serrana de Macaé, Rio de Janeiro, Brasil. Atualmente sou mestrando em Educação pelo Programa de Pós-Graduação da FFP-UERJ, orientando da professora Denise Sepúlveda e membro do grupo de pesquisa Gênero, Sexualidades e Diferenças nos vários espaços-tempos da história e dos cotidianos da FFP-UERJ. Pesquiso as questões de gênero que envolvem o esporte escolar e os procedimentos de exclusão que acontecem no cotidiano da escola, a partir de uma relação de poder-saber. O meu recorte epistemológico dialoga com os pensamentos de Judith Butler, Michel Foucault, Boaventura de Souza Santos, Silvana Gollner, Carlo Ginzburg e Denise Sepúlveda. O nosso trabalho de pesquisa problematiza as questões de gênero que envolvem os espaços sociais e, como esporte coeducacional, o Coferbol pode atenuar os processos de exclusão ocorridos em virtude de padrões estabelecidos pela sociedade patriarcal. Essa modalidade esportiva fomenta uma realidade diferenciada de outras práticas esportivas, pois sua regra principal garante a participação de ambos os gêneros em condições de igualdade numérica, equipes formadas por homens e mulheres que, juntos, desfrutam da experiência de praticarem a mesma modalidade. Dentro do contexto escolar, os corpos femininos e feminizados são afastados de práticas, inclusive as esportivas, por questões culturais, tendo em vista que as condutas estão diretamente arroladas com as questões dos gêneros e dos papéis que são atribuídos socialmente a eles. Essas atribuições acabam influenciando diretamente na construção das identidades de todas as crianças, pois elas aprendem os modelos do que é e do que não é permitido no que diz respeito aos comportamentos de gênero. No Colégio Municipal do Sana, que fica na região serrana de Macaé, no estado do Rio de Janeiro, além da educação física escolar, há um projeto esportivo no contraturno, o Coferbol na escola. O Coferbol é um esporte heterodoxo que contraria padrões, tendo em vista a ruptura com modelos normatizados pelos regimes de verdades produzidos pela sociedade patriarcal. Optamos pelo paradigma indiciário e pela análise do discurso como fundamentos teórico-metodológicos que permitem interpretações diferentes da realidade, tendo em vista que podem ser definidos por um conjunto de princípios e procedimentos que contém a proposta de um método heurístico centrado nos detalhes, nos dados marginais, nos resíduos tomados enquanto pistas, nas observações participativas, nos indícios, nos sinais, entrevistas, vestígios e sintomas. Apesar dos movimentos de resistência, e o Coferbol é um movimento de resistência, a escola reproduz em larga escala as relações de poder que vigoram no bojo da sociedade, visto que o atual contexto conservador brasileiro em processo de ascensão corrobora o transcurso de aniquilação dos direitos à diferença, inclusive no âmbito escolar, espaço que deveria ser extremamente democrático.
Partimos de um pressuposto de que há um contrato não formal entre os gêneros na escola, fato que evidencia uma relação de poder como prática social. Os espaços escolares, principalmente a quadra, são dominados pelos meninos. Consequentemente, revelam uma imposição de valores e poderes que se solidificam no machismo intrinsecamente ligado à cultura patriarcal, presente numa sociedade que repousa no pensamento hétero, desse modo privilegiando os meninos em detrimento das meninas. Reconhecer a diversidade é fundamental, uma vez que ser diferente não significa ser desigual, e muitos sujeitos têm sido excluídos de vários direitos sociais, inclusive o acesso e a permanência no esporte e ao lazer. Historicamente, as práticas esportivas têm servido para reafirmar a força física dos homens, o imperativo da diferença sexual e os papéis sociais atribuídos aos gêneros. Diante do quadro de exclusão forjado por concepções sexistas de esporte, o corfebol é uma prática transgressora que subverte as qualidades físicas, força e estatura, tendo em vista que, desde a sua origem, preconizou a participação de ambos os gêneros no mesmo espaço de jogo. Acreditamos que, através do corfebol, é possível investigar os processos de exclusão que acontecem na escola, mais precisamente nas aulas de educação física, principalmente quando o eixo temático é o esporte. É necessário desvelar como o modelo patriarcal de sociedade influencia no acesso às práticas esportivas e como essa prática esportiva escolar rompe com a visão excludente hegemônica. É fundamental olhar para o corpo além dos aspectos biológicos, mas, sobretudo, como produto de um paradigma cultural sobre o qual há diferentes marcas identitárias em diferentes tempos, espaços e conjunturas econômicas. As práticas que fazem da escola uma ferramenta de domesticação dos corpos precisam ser neutralizadas por ações efetivas, tangendo modificações que devem ocorrer no bojo da instituição escolar e, acima de tudo, reverberar em outros meios sociais, razão pela qual, em diálogo com Paulo Freire, consideramos a escola um espaço de mudança. E nós conquistamos resultados significativos com o corfebol ao longo do tempo no Colégio Municipal do Sana. Inéditos viáveis que foram forjados a partir de um regime de solidariedade, momento em que é possível estabelecer com o Judith Butler um diálogo acerca da superação, da responsabilização individual e também de superação do discurso fatalista neoliberal denunciado por Paulo Freire. Portanto, é possível inferir que o corfebol é uma prática esportiva democrática, inclusiva, plural e, principalmente, antissexista. Rompe com valores hegemônicos ligados ao sexismo e, portanto, subversiva. Pois a hierarquia entre os gêneros não está presente. Todos em quadra têm os mesmos direitos e deveres durante os jogos. Razão pela qual eu defendo a inclusão desse esporte no currículo escolar. E finalizo afirmando que corpos divergentes jogam corfebol.